Na virada dos anos 60 para os 70, o poder mudou de mãos na indústria do cinema norte-americano. Antes exercido a ferro e fogo pelos grandes estúdios, que tinham controle total sobre as obras, passou a orbitar em torno de uma nova e ambiciosa geração de diretores. Uns caras que não estavam mais interessados nas paranoias produzidas pela Guerra Fria. Agora, existia um terremoto muito maior sacudindo o próprio quintal deles, e causado exclusivamente pelo país em que viviam. Nos Estados Unidos, se movimentavam as placas tectônicas da luta pelos direitos civis, da contracultura e do movimento em oposição à Guerra do Vietnã. Esse caldo borbulhante de política, cultura e violência apontava para novas histórias, ainda a serem escritas com luz na grande tela. Nomes como Francis Ford Coppola, Robert Altman, Hal Ashby e William Friedkin, entre outros, deram a partida no que a imprensa chamou de Nova Hollywood. Eles queriam olhar os Estados Unidos nos olhos, encarar seus próprios demônios, e pela primeira vez na história contavam com um público disposto a fazer a mesma coisa. Durante mais ou menos uma década, eles produziram muitos dos grandes filmes da história do cinema naquele país. Filmes, na maior parte do tempo, pesados e sombrios, sem heróis e sem final feliz. Até porque a vida não tem final feliz, a gente morre no fim. Pense em Apocalipse Now, em O Poderoso Chefão, em O Exorcista, em Amargo Regresso, em Mesh e em Chinatown. Foram todos feitos por novatos movidos à arrogância, com o ego vazando pelas orelhas e que apostavam todas as fichas que tinham em cada novo projeto, como se fossem invencíveis. E que, por algum tempo, ganharam. Mas isso também foi a ruína da maioria. Presos num pântano de soberba infestado por drogas, acabaram basicamente dizimando a si mesmos. Poucos ainda estão por aí sobreviventes desses tempos de glória e agonia. Entre eles, o roteirista e diretor Paul Schrader. A certa altura do livro Como a Geração Sexo, Drogas e Rock and Roll Salvou Hollywood, de Peter Biskind, no qual se baseia quase todo esse vídeo, o produtor de cinema Howard Rosenman diz: Paul nunca foi um amigo da banalidade, sempre foi atraído pelos católicos, judeus e japoneses neuróticos, marcados pela culpa. E como tudo nesse mundo tem uma explicação, Paul Schrader nasceu em uma família de fanáticos religiosos. O pai e a mãe eram dissidentes do calvinismo de linha holandesa. Faziam parte de uma seita para a qual, em resumo, o mundo inteiro era controlado pelo diabo. Ele tinha um irmão 2 anos mais velho, Leonard, que posteriormente também tentaria a sorte em Hollywood. Foi o roteirista, por exemplo, de O Beijo da Mulher-Aranha, dirigido por Hector Babenco. Antes disso, porém, os dois precisaram sobreviver juntos a um pequeno calvário doméstico, uma experiência que faria de ambos homens obcecados e autodestrutivos. Dizer que o pai dos meninos era rigoroso é quase como chamar uma chacina de discussão. Hoje, ele poderia claramente ser taxado de abusivo, talvez até de torturador. Na casa dos Schrader, um sobrenome com uma longa tradição de suicídios, tudo era barulho demais e as crianças eram silenciadas com cotoveladas nas costelas. Quando nem isso satisfazia a sanha punitiva, eram chicoteadas com a extensão de um barbeador elétrico. A mãe não era muito mais bondosa do que isso. Uma vez quis dar a Paul uma pedagógica lição a respeito de como era o inferno. Enfiou uma agulha no dedo do menino e explicou. É assim, só que o tempo todo. O cinema e a televisão eram, é claro, terminantemente proibidos. Paul já tinha 17 anos quando conseguiu assistir ao seu primeiro filme. O irmão Leonard precisou inclusive de mais de uma tentativa. Na primeira, saiu desesperado da sala de exibição, correndo por quarteirões. Lá dentro, tinha alucinado durante uma crise de pânico. Mesmo assim, Paul, a princípio, queria ser pastor e até entrou para a Universidade Calvinista. Em 1966, no entanto, fez alguns cursos de cinema em Colômbia e sua vida mudou. Em 1968, Paul Schrader chegou à Faculdade de Cinema da Universidade da Califórnia e se pôs a recuperar o tempo perdido. Pulava de um cineclube para outro, vendo todos os filmes que conseguia. Ficou especialmente fascinado pelas obras de nomes como o japonês Yasujiro Ozu e o francês Robert Bresson. Ele se tornou o principal crítico de cinema do mais importante jornal underground de Los Angeles, o Free Press.
acabou demitido quando desceu o pau em Sem Destino, filme que, ironicamente, é considerado o marco inaugural da nova Hollywood. Sem trabalho, solitário, sem nenhum jeito com as mulheres ou traquejo social, o estado mental de Paul degenerou. Nas palavras de quem convivia com ele na época, era um ser humano completamente ferrado. Quando saía do próprio apartamento, era só para ir no bar e beber a noite inteira. A dor e a raiva acabaram desembocando no roteiro de Taxi Driver. O personagem principal, Travis Bickle, é um taxista de Nova York, veterano da Guerra do Vietnã, que não consegue dormir. Por isso, trabalha à noite praguejando contra a sujeira, a imundície e a corrupção da cidade, imaginando algum tipo de redenção. Na entrevista que concedeu a Peter Biskind, Paul conta como começou a definir o personagem. Aquelas fantasias violentas, autodestrutivas, que em geral a gente consegue conter, começaram a tomar conta de mim. Aí comecei a me sentir mal. Finalmente fui parar num pronto-socorro alucinado de dor. Estava com uma úlcera. Enquanto estava no hospital, tive a ideia a respeito de um motorista de táxi, uma pessoa anônima repleta de fúria. Aquilo pulou da minha cabeça como um bicho. O roteiro foi escrito em 1972, em 10 dias. Era pesado demais, violento demais, cheio de lixo e gente asquerosa. Em suma, nada comercial. Martin Scorsese adorou. O diretor era uma estrela em ascensão na nova Hollywood e também vinha de uma infância difícil, de saúde frágil, vivida entre padres e mafiosos. Mesmo assim, ainda era difícil convencer um estúdio a financiar uma história que, entre outras coisas, incluía uma prostituta menor de idade. Taxi Driver foi parar no limbo. Paul meteu o pé em tudo e saiu de Los Angeles. Acabou reencontrando o irmão. Leonard tinha passado um tempo no Japão, fugindo do alistamento militar obrigatório. Lá, conheceu o submundo da Yakuza. Quando voltou, estava tão deprimido e quebrado quanto Paul, mas tinha uma ideia. Os dois irmãos juntos se puseram a escrever o roteiro de Operação Yakuza em 2 máquinas elétricas alugadas. O apartamento onde trabalhavam tinha paredes tão finas que precisaram ser forradas com cobertores para abafar o barulho das teclas e evitar que os vizinhos chamassem a polícia. A primeira versão ficou pronta em 8 semanas, numa maratona que incluía 1 hora de sono para cada 10 de trabalho. Conseguiram vender o texto por $325 mil, mas na hora da divisão, Leonard, o dono da ideia, foi passado para trás. Acabou com apenas 20%. O resto foi repartido entre Paul e o produtor que havia financiado a empreitada. Mais do que isso, Paul acabou tomando todo o crédito pelo trabalho. Os Schrader parariam de colaborar definitivamente em 1985, quando o caçula deu uma rasteira no mais velho, agora durante a produção de Mishima, Uma Vida em 4 Tempos. O sucesso de Operação Yakuza fez o ego de Paul disparar e ele ficou ainda mais maluco. Comprava revólveres, destruía carros, esnobava todo mundo. Escrevia freneticamente, sempre com a arma sobre a mesa, não se sabe muito bem a troco de quê. De algum modo, ele também conseguiu uma coroa de espinhos de metal ao estilo da de Jesus Cristo e tirava sangue da própria testa colocando ela na cabeça. Comprou uma mansão só para que os pais, que davam desmedido valor ao dinheiro, pudessem ver a imensa casa durante uma visita. Quando eles foram embora, colocou o lugar à venda. Taxi Driver foi finalmente filmado em 1975, com um orçamento pequeno. O jovem Robert De Niro foi escalado para o papel principal. Para compor o personagem, De Niro pegou emprestadas até mesmo as roupas de Paul. Restou pouca margem para dúvida. O atormentado Travis Bickle era o reflexo acabado de seu criador. Tanto que, quando o produtor John Milius contou a Scorsese a brincadeira de perseguição que Paul havia feito numa loja de armas, mantendo uma moça sob a mira e apertando o gatilho algumas vezes, o diretor decidiu adicionar uma cena parecida ao filme. Scorsese estava determinado a manter a integridade da obra. E quando precisou sequestrar alguns rolos de filme e levar tudo para fora do estúdio no porta-malas de um carro, a fim de evitar que o final fosse alterado, foi isso que ele fez. Taxi Driver estreou em fevereiro de 1976. Foi um estrondoso sucesso de público. Em Cannes, Taxi Driver venceu a Palma de Ouro. O triunfo alçou Paul à condição também de diretor. Ele chegou ao auge no fim dos anos 70, com o Gigolô Americano.
Na época, aspirava montanhas de cocaína e botava pra dentro todas as pílulas que conseguia alcançar. Ele estava tão paranoico que mantinha 2 psiquiatras, um para conversar sobre a sessão do outro e tentar descobrir quem estava mentindo para ele. Teve problemas de imagem, adquiriu a reputação de junk, passou a não conseguir mais trabalho e quase desapareceu. Mesmo assim, continuou escrevendo, numa carreira um tanto irregular, com altos e baixos, mas que tem joias como Hardcore no submundo do sexo e Temporada de Caça, 2 obras claramente baseadas na relação dele com o pai violento e controlador. Ainda em 1980, ele voltou a colaborar com Scorsese em Touro Indomável. Seu último trabalho, Fé Corrompida, é, na minha humilde e coitadinha opinião, talvez o melhor filme norte-americano da última década, e tem muito ali do passado religioso de Paul Schrader. Porque Paul Schrader é uma daquelas raras pessoas realmente capazes de transformar o próprio sofrimento em arte dura, crua, arrebatadora. Ou, como diz John Milius no livro de Peter Biskind, Schrader é único. Não tenho muito respeito por roteiristas. Eu não deixaria a maior parte deles carregar meus sapatos. Mas Paul, eu respeito. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje a gente está vendo aí o Diego acompanhado da Marília, sua parceira de vida e de acrobacias. De aniversário em 14 de julho, ela ganha do Diego a mensagem que segue. Má, feliz aniversário! 3º aniversário seu que passamos juntos e muito feliz de estar com você. Em momentos tão difíceis e duros que vivemos no Brasil, estar do seu lado é o que me dá forças para continuar esse caminho da arte que estamos construindo e que tenho muito orgulho. Te amo e um abraço bem forte, invertido, como desse nosso ensaio. Beijo, gente! Valeu!